Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 25, Buscai e Achareis. No programa anterior, trabalhamos um pouco uma passagem que Allan Kardec intitulou de Observai os pássaros do céu, e que se encontra no capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Gostaríamos hoje de iniciar o programa destacando alguns versículos dessa passagem que nos chamam a atenção pela sua importância para os dias de hoje e para as nossas vidas. Primeiramente, temos o versículo de número 20, no capítulo 6 de Mateus, onde Jesus diz assim, abre aspas, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Fecha aspas. Meus amigos, em todas as fileiras cristãs, de todos os segmentos do cristianismo, se misturam pessoas ambiciosas por recompensas que presumem encontrar nessa declaração do Cristo um recurso positivo para os seus desejos de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades aqui no plano físico. O que parece para essas pessoas confiança em Deus, infelizmente, na verdade, é ódio disfarçado pelos seus semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e de rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, minha gente, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Claro, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, nos planos mais elevados da vida. Todavia, é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e de ladrões, nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando Jesus nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno em seu próprio coração. Já no versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, onde Jesus diz assim, abre aspas, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Fecha aspas. Nós somos impelidos, quase que automaticamente, à questão dos bens materiais
a questão da importância ou da verdadeira importância do dinheiro nas nossas vidas. Será que o dinheiro é um mal? Ou será que ele é um recurso neutro que vai fazer o bem ou o mal dependendo da ação de quem o manipula? Tanto Allan Kardec quanto o guia espiritual Emmanuel nos ensinam que o dinheiro não é a causa dos males que atormentam a Terra. Não é. Se contemplamos o firmamento, aceitando a sabedoria divina, que plasmou a grandeza cósmica, e se nos inclinamos para a flor, crendo que Deus nos a ofertou, nós não ignoramos que a providência divina criou também o dinheiro de que dispomos. Emmanuel nos convida a lançarmos um olhar no campo do mundo para entendermos a moeda ou o dinheiro como seiva da atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. Vamos ver alguns exemplos que o benfeitor nos fornece. O pão extingue a fome. O dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanca as trevas do espírito. O dinheiro protege-lhe a expansão. A veste agasalha o corpo. O dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga. O dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre. O dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria. O dinheiro assegura-lhe as manifestações. O dinheiro, na estrutura social, é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando, garante a vida, e parando, acelera a morte. Valores amoedados, sejam em papel ou em metal, são sementes de realização e de alegria. E observemos que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção. Devemos dar-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo dele, a benefício de quantos nos partilham a caminhada, e assim estaremos em conjunção incessante com o suprimento divino, que, por sua vez, nos abençoará a prosperidade e nos resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Meus amigos, destacamos ainda o pequeno versículo 31 de grande significado para todos nós, do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus disse, abre aspas, não andeis, pois, inquietos. Fecha aspas. Mais uma vez, nos valemos do auxílio de Emmanuel para nos ajudar na interpretação desse ensinamento de Jesus. Porque, em verdade, Jesus não recomenda a indiferença e nem a irresponsabilidade. O Mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço que ele tem a fazer. Jesus pede apenas o combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Porém, precisamos ter urgência em renovar
atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Desta forma, aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como que nós podemos adotar a aflição e o desespero, se por nossa vez estamos apenas começando a ser úteis? Precisamos aprender a confiar mais em Jesus, em Deus, e não deixar de fazer a nossa parte jamais. Bem, minha gente, na parte final deste capítulo, Allan Kardec separou para o nosso estudo uma passagem que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15, onde Jesus diz assim, abre aspas, não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes desta casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Fecha aspas. Allan Kardec nos lembra, inicialmente, que naquela época, nos tempos de Jesus, essas palavras do Mestre nada tinham de estranhas, uma vez que Jesus se dirigiu a seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Tais palavras ou instruções estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação, a globalização do mundo, houve de criar novos costumes. Os costumes dos tempos antigos somente se conservam em países bem longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento das massas.
Diz Allan Kardec que, se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. É preciso lembrar também que, a par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Dizendo-as, Jesus ensinava a seus discípulos para que confiassem na providência divina. Ao demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio de distinguirem os caridosos dos egoístas. E talvez por isso mesmo ele tenha dito: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou, quer dizer, quem é bastante humano para agasalhar um viajante que não tem com que pagar, porquanto essas pessoas sim são dignas de escutar as vossas palavras. Pela caridade delas é que os reconhecereis. Agora vejam que interessante esse questionamento de Allan Kardec. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, Jesus porventura recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não, absolutamente. Simplesmente mandou que eles fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Só isso. E Allan Kardec conclui o seu estudo dizendo assim, abre aspas, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Fecha aspas. Bem, meus amigos, e sobre a questão do sacudir o pó de vossos pés ao se retirar daquela cidade ou daquela casa onde as pessoas não quiseram receber ou ouvir a mensagem da qual os apóstolos eram mensageiros? Emmanuel nos lembra que os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia e de impenitência. Se o símbolo que transparece da lição de Jesus estivesse destinado simplesmente a um gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Entretanto, o ensinamento é bem mais profundo. Ele recomenda a extinção do fermento doentio. Como é que é isso? O sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. É natural o desejo de confiar a outras pessoas as sementes da verdade e do bem. Porém, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável que nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a um êxito oportuno, estabelecem, na verdade, sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém não nos recebeu de boa vontade e nem percebeu a nossa boa intenção, por que perdermos tempo em sentenças acusatórias? Deixemos para lá. Tal atitude não soluciona os problemas espirituais.
Será que acaso nós ignoramos que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem, que é a pátria espiritual? Então, segundo Emmanuel, o que devemos fazer é encomendar essas pessoas a Jesus com amor e prosseguirmos em linha reta, buscando os sagrados objetivos que Jesus traçou para cada um de nós. E isso porque ainda há muita coisa para se fazer no que se refere à edificação espiritual do mundo e no tocante a cada um de nós, no que se refere à edificação espiritual de nós mesmos. Então, meus irmãos, nós devemos sacudir as más impressões e marcharmos alegremente com vistas ao objetivo que Jesus nos traçou. Esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa tarefa, é a atividade na qual devemos empenhar todos os nossos esforços para que ela se realize de forma mais satisfatória possível.